Fala família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo, mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que vocês façam mais uma vez um favor para mim. Por gentileza, se inscrevam no meu novo canal, o Historicamente Falando, onde eu abordo outras histórias de uma forma geral. Então, eu vou estar deixando o link aí no nosso primeiro comentário fixado. Me ajude. Clique nele, se inscreva. Tenho que bater algumas metas lá e conto com vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando falamos de cangaço, logo nos vem à mente os nomes dos cangaceiros mais afamados: Lampião, Curisco, Ângelo Roque, Luiz Pedro, Sabino das Abóboras, Zé Baiano, Gato, Antônio Ferreira, Virgínio Fortunato, entre outros tantos. Porém, sabemos que existiram muitos e muitos cangaceiros. Uma boa parte deles viraram figurinhas marcadas nas histórias do cangaço. Quem nunca ouviu falar de Juriti, Volta Seca, Calais, Arvoredo? Mas no vídeo de hoje tentarei mostrar para vocês 10 cangaceiros extremamente cruéis, valentes e perigosos que são subestimados na história do cangaço. Mariano Barbosa da Silva, ou simplesmente Azulão, baiano da região da Várzea da Ema. Em uma versão, teria entrado para o cangaço após ser espancado por uma força volante aos 16 anos de idade. Em outra, ele teria estuprado a própria irmã. Os moradores da vizinhança não gostaram daquilo e atentaram contra a vida dos mesmos. De uma forma ou de outra, foi para o cangaço e lá mostrou o seu lado mais terrível. Azulão era extremamente perigoso, cruel, psicopata. Matava com requintes de crueldade, torturava, não tinha dó. Por seu caminho, não poupava ninguém. Tinha como companheira a bela cangaceira Maria Dória. E no auge da sua performance criminosa, era o líder de um dos bandos de Lampião. Com ele atuavam cangaceiros como Arvoredo, Calais, Zabelê e Canjica. Esteve em queimadas quando foi sangrados e mortos os membros da Força Volante e participou também da chacina do couro, aquela terrível chacina. Azulão encontrou seu fim em 15 de outubro de 1933, na Lagoa do Lino, Maracujá, Serrolândia, Bahia. Foi morto junto com a companheira Maria Dória, Zabelê e Canjica. Neste dia, fugiram outra Maria, Calais e Arvoredo. Tombaram sob o fogo das volantes dos então sargentos José Fernandes Vieira e José Osório de Farias, o afamado Zé Rufino. Mesmo ferido após o tiroteio, sabendo que iria morrer, viu Canjica se desesperar ao ver que ia ser decapitado. O repreendeu chamando de frouxo. Zombou dos policiais até a hora de ser decapitado. José de Souza Ferraz, o José Dedé, nas hostes do cangaço, Baliza. Experiente cangaceiro que fazia parte do bando de Senhor Pereira. Recebeu a alcunha por ser dotado de excelente pontaria. Diversos inimigos tombaram sobre a mira do cangaceiro Baliza. 6 anos de cangaço, respeitado entre os cangaceiros, experiente. Essas atribuições fizeram que ele pensasse que assumiria o bando com a saída de Senhor Pereira do cangaço. Mas para sua frustração, Senhor Pereira passou o bando para o jovem Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Baliza, homem experimentado nos combates, um dos melhores cangaceiros de Senhor Pereira, não aceitava aquela situação. Mostrava sua insatisfação, deixava claro que ele queria ser o substituto. Porém, o inteligente e perigoso Lampião tinha uma visão futurista das coisas. Sabia que Baliza poderia lhe causar problemas. E em 20 de outubro de 1922,
quando o bando comandado por Lampião e Ioiô Maroto, que atacaram a cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco, com o objetivo de cumprir o pedido de Sr. Pereira, que era a morte do comerciante e político local Luiz Gonzaga Gomes Ferraz, o Coronel Gonzaga, Baliza teria sido morto à traição, pelas costas, com um tiro do cangaceiro Antônio Rosa. Esse fato teria acontecido a pedido de Lampião. Arthur José Gomes da Silva, ou simplesmente Beija-Flor, era natural da região do Pajeú, em Pernambuco. Filho do ex-PM de Pernambuco, Arsênio José Gomes, e Tereza Maria da Conceição. Era irmão dos também cangaceiros Cacheado e Quindu. Iniciou sua vida criminosa no bando dos Irmãos Marinheiro, agindo nas imediações de Salgueiro. Participou de diversos combates, era considerado extremamente valente e perigoso na mesma medida. Logo sua fama se alastrou, passou a chefiar seu próprio bando independente, como ele mesmo disse. Veja o que diz a matéria do blog Toque de História, do amigo Rostan Medeiros. Dos cangaceiros capturados pela ação do governo pernambucano antes do episódio de Mossoró, sem dúvida que a maior estrela foi Arthur José Gomes da Silva, o conhecido Beija-Flor. Ele havia sido capturado na região de Jatobá de Itacaratu pela volante do tenente Amadeu. Chegou a Recife em 13 de março, fortemente escoltado por 10 policiais, desembarcando em um trem da Great Western. Os jornais propalavam que ele falava desembaraçadamente e com tranquilidade, apesar de ser analfabeto. Jovem, tinha cabelos claros e foi pessoalmente interrogado por Eurico. Afirmou que era chefe de um bando de cangaceiros independente, que ocasionalmente se reunia com Lampião para realizar assaltos, sendo considerado responsável por mais de 30 mortes e assaltos ao longo de sua vida como bandoleiro. Finalizou informando que desde janeiro não se encontrava com Lampião e sabia que este já tinha ido para o norte. Manuel Marcelino, ou simplesmente Bom de Veras, era irmão dos também cangaceiros João 22 e Lua Branca. Nasceu na região de Moreilândia, Pernambuco, já na divisa com Ceará. Homem extremamente perigoso e valente, logo ficou afamado. Lampião, que teria colocado seu vulgo, ao ser apresentado ao mesmo, mostrou toda a sua capacidade. E aí, o vulgo. Este é Bom de Vera. O bando dos Marcelinos assombravam seus inimigos, e quando se juntava a Lampião, a coisa ficava feia. Bom de Veras era extremamente ágil, inteligente, cruel e corajoso. Sem dúvidas alguma, se não tivesse sido morto, alcançaria os status de um dos maiores cangaceiros de todos os tempos. Foi morto em 24 de dezembro de 1926, em combate entre seu bando e a volante pernambucana de 11 Praças, comandada pelo cabo Afonso Rodrigues, no sítio Minador, no município de Serrita, Pernambuco. Bom de Veras foi morto provavelmente por um tiro de um de seus companheiros. Na hora do tiroteio, acabaria sendo alvejado. Manuel Cirilo Ribeiro da Silva, ou simplesmente Jurema, segundo o pesquisador e escritor Bismarck Martins de Oliveira, era natural do povoado Baixa Funda, na Bahia. Jurema tinha uma boa estatura, era forte, cruel. Em suas andanças criminosas, sempre se destacava. Passou a chefiar um pequeno subgrupo de Lampião. Foi morto em 11 de maio de 1937, junto com os companheiros Juremeira e Nevoeiro, na região de Uauá, na Bahia, pelos civis Otacílio, José Calixto e Alfredão. Antônio Juvenal da Silva, ou simplesmente Mergulhão. Cuidado para não confundir com o outro Mergulhão, o irmão de Sila, que morreu na Grota do Angico no dia da morte de Lampião. Era natural da região do Pajeú, em Pernambuco. Teria entrado para o bando no início de 1926. Habilidoso com a arma, corajoso e leal, logo caiu nas graças de Lampião. O frio cangaceiro Mergulhão não hesitava em cumprir as ordens. Sempre estava firme ao lado do chefe,
Massacre da família Gilo, o grande fogo da Serra Grande, o fogo da favela, entre outros tantos. Mergulhão sempre estava presente e agindo com destaque. Mossoró, Limoeiro do Norte, era um ativo de Lampião. E mesmo com toda a perseguição a Lampião pelos lados pernambucanos em meados da década de 20, ele foi um dos escolhidos do chefe para atravessar o São Francisco em direção a terras baianas. Analisando com calma, veja, Lampião levou Ezequiel, que era seu irmão, Virgínio, que era seu cunhado, e além deles, apenas Luiz Pedro, Mariano e o experiente e perigoso Mergulhão. Mergulhão era um cabra extremamente frio. Lembramos do fato da morte de Sabino das Abóboras. Já ferido, pediu para que alguém desse o tiro de misericórdia nele, pois estava atrasando o bando. Nenhum dos cangaceiros tiveram coragem, inclusive o chefe Lampião. Mergulhão, diante de sua frieza, não hesitou. Deu o tiro em Sabino e findou a vida do afamado cangaceiro. Em terras baianas, Mergulhão continuou fazendo história ao lado de Lampião. Porém, daqueles que atravessaram, ele foi o primeiro a morrer. Foi morto em tiroteio com a volante baiana comandada pelo tenente Odonel Francisco da Silva, composta apenas por 8 homens, no dia 7 de janeiro de 1929, no Arraial de Abóbora, na Bahia. Antônio Alves dos Santos. Este era um dos nomes do cangaceiro Moita Brava. Era baiano da região da Várzea da Ema, irmão do também cangaceiro Carrasco. Teria entrado para o cangaço no ano de 1929 e logo com sua coragem e frieza ganhou destaque. Transitou entre os principais bandos, o de Curisco, o de Ângelo Roque e do próprio Lampião. Moita Brava praticou um crime parecido com o de José Baiano com a cangaceira Lídia. Ele, após pegar a sua companheira Lili em adultério com o cabra de vulgo Pocorante, a executou com diversos tiros. O cabra Pocorante, mesmo com poucas roupas, conseguiu fugir. Moita Brava era um homem experiente, já de idade, frio, conhecedor das caatingas, perigosíssimo. Teve como segunda companheira a cangaceira Sebastiana. E junto com esta e o casal de cangaceiros Boa Vista e Laura, a Doninha, se entregaram à polícia. Nos primeiros dias de dezembro de 1938. Cumpriu pena em Salvador, na Bahia. Regenerou-se, seguindo com Sebastiana para o sudeste. Faleceu em São Paulo. Jorge Horácio Vilar, ou simplesmente Quinta-feira, era de Mata Grande, Alagoas. Considerado um dos melhores vaqueiros da região, diziam ser coiteiro de Lampião. Porém, há quem diga que não, e a polícia, desconfiando disso, teria dado uma terrível surra no Sr. Jorge, que já contava com 45 anos de idade. Ele quase morreu nesse acontecido. Envergonhado, procurou sua família, se despediu de mulher e filhos e decidiu entrar para o cangaço. Foi recebido numa quinta-feira pelo cangaceiro Curisco, e daí vem seu vulgo. Conhecedor dos sertões, especialista na dura vegetação, o experiente vaqueiro logo caiu nas graças dos cangaceiros. Homem sério, de palavra, leal aos seus chefes. Logo Lampião quis em seu bando. Sua moral era tanta que depois do cangaceiro Luiz Pedro, Quinta-feira era o mais próximo de Lampião. Suas ações não se resumiam apenas à lealdade. Era um dos cangaceiros mais valentes. Estava sempre apto para ajudar e combater. E no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, ele foi um dos grandes destaques. Da pouca reação que teve pelo lado dos cangaceiros na emboscada comandada pelo tenente João Bezerra, ele lutou até o fim, mesmo sabendo que seu destino era a morte. Benício Alves dos Santos, ou simplesmente Saracura, era baiano da região de Paripiranga. Teria entrado para o cangaço após a volante maltratar muito seu pai, o agredindo e torturando, os acusando de serem coiteiros. Daí, caiu no mundo hostil. Fazia parte do bando de Ângelo Roque e era seu principal cangaceiro. Suas ações foram exaltadas pelo tenente Zé Rufino,
que disse que Saracura teria condições de ter um próprio bando, pois era extremamente corajoso e perigoso. Saracura tinha uma personalidade forte, chegava a bater de frente com o próprio chefe, o Ângelo Rock. E foi com o chefe Ângelo Rock e outros cangaceiros que em março de 1940, o último bando armado que ainda aterrorizava os sertões se entregaram, em Paripiranga, na Bahia. Cumpriu pena em Salvador, depois de liberado, foi funcionário do ML. Saracura faleceu ainda jovem, aos 59 anos, contrariando a tradição de longevidade dos cangaceiros sobreviventes ao cangaço. A data exata de seu falecimento é 2 de junho de 1975. Morreu de hepatite e foi sepultado em Salvador. Pedro Pau-Ferro, conhecido nas hostes do cangaço como Velocidade, era irmão do também cangaceiro Atividade, ambos nascidos em Pão de Açúcar, Alagoas. Devia ser difícil para os pais terem 2 filhos com tamanha personalidade ruim. Velocidade e Atividade eram extremamente cruéis. Atividade ficou conhecido por ser o capador oficial do bando de Curisco. Já Velocidade era um cabra extremamente ligeiro, ágil, perigoso, cruel. Sempre estava em destaque ao lado de Curisco em suas ações. Matou muita gente com requintes de crueldade. E uma das ações mais cruéis cometidas por Velocidade foi no fatídico episódio da chacina da Fazenda Patos. Após Curisco querer vingança pela morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, ele achou que a família do vaqueiro Domingos Ventura teria entregado Lampião. Como um juiz do mal, Curisco condenou alguns membros da família à morte e mandou que fossem decapitados. O algoz, o carrasco, seria ele, Pedro Pau-Ferro, o cangaceiro Velocidade. Naquele triste dia, o facão de Velocidade cortou diversas cabeças, sem dó, sem piedade, sem clemência. Diante de sua crueldade e frieza, ainda teria feito uma proposta terrível à filha do vaqueiro Domingos Ventura. Após ter matado e decapitado quase toda a sua família, ele propôs que se ela seguisse com ele para as bandas do cangaço, ele pouparia sua vida. A jovem, mesmo diante daquela cena de terror, preferiu morrer, e assim como seus familiares, foi decapitada. Foi capturado pela volante que tinha o comando do tenente Joaquim Grande, no qual contou com o apoio do cangaceiro Pancada, em fins de 1938. Após cumprir pena, não se sabe do seu destino. Bem pessoal, isso é por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado da forma como abordei esse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o like e também deixe um comentário aí com a sua opinião. Deixo claro que existem vários outros nomes que poderiam ter entrado nessa lista, mas estes foram 10 que eu selecionei que eu achei interessante. Você pode montar a sua também aí nos comentários, beleza? Agora vamos para os tradicionais alôs que já viraram marca registrada desse canal. O primeiro vai para o meu amigo Carlos Galvão, da cidade de São João do Sapugi, no Rio Grande do Norte. Um forte abraço, meu amigo. Logo em seguida, mando um alô pro meu amigo Sidney Santos, da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Um forte abraço, amigo. E para finalizar, eu mando um alô pro meu amigo Antônio Francisco, lá da cidade de Salvador, na Bahia. Um forte abraço, meu amigo. Deus abençoe todos vocês. Se vocês querem que eu mande um alô, um abraço para vocês, deixe seu nome, sua cidade e seu estado aí nos comentários. Agora eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!